Desde a última vez que eu falei sobre o 20 Offices aqui no canal, algumas coisas mudaram, além de ser um fundo que eu vejo grande potencial, principalmente nesse momento agora que a gente está vivendo. Eu vou explicar o porquê disso e você vai entender com o que eu vou te mostrar aqui. Também vou falar sobre o endividamento em imóveis, né, entre outros detalhes e insights sobre o setor corporativo. Lembrando que as sugestões de vídeo aqui da comunidade vão ser atendidas. Faz tempo que a gente está sendo cobrado aí para poder fazer uma atualização sobre o Vino 11. Então fica até o final e se liga nos detalhes. Deixa eu começar logo com os imóveis, porque a DHL que estava ali com a intenção de rescisão de contrato ali há um tempo atrás, inclusive eu falei sobre isso aqui no canal também, especifiquei sobre o imóvel lá no BBS. Além da multa contratual, a empresa ela precisa cumprir 180 dias de aviso prévio ainda aí pela frente, o fundo ele deixa bem claro isso. Contrato atípico é assim, demora para ser finalizado e tem algumas burocracias e multas a seguir, gera mais tempo e ganhos, apesar de não ter tanta agilidade na finalização. O BBS ele é um bom imóvel, né, bem localizado. No Vitacora, inclusive, a Abril ela já cumpriu o aviso prévio e já pagou a multa contratual. E a área já está sendo negociada com a WeWork, né, que é uma fornecedora de espaço de coworking, um mercado que vem crescendo aí há anos lá fora e agora aqui também no Brasil. A empresa é listada na Bolsa de Nova York. Inclusive, foi um IPO bem complexo porque a empresa ela apresentava queda nos históricos de balanços e crescimento de dívida também, apesar de ser uma empresa que nasceu há 14 anos atrás e que agora está presente em mais de 38 países, né? Mas faz parte desse business se alavancar muito. E no fim das contas foram alguns milhões de dólares a menos no IPO, mas no fim deu tudo certo. Agora, voltando ao assunto que realmente interessa, que é esse contrato de revenue share, que significa compartilhamento de ganhos, né? Algo que pode ser extremamente vantajoso para o fundo, já que a empresa ela costuma alocar grandes espaços, até pelo modelo de negócio dela. O Vino 11 ele não tem prédios gigantescos e super imponentes e caros, mas são de alto padrão corporativo, bons imóveis e raramente tendem a passar muito tempo com menos de 95% de taxa de ocupação. São imóveis estratégicos, tá? Eu vou falar até sobre a sede da Globo, tanto pela localidade quanto pela qualidade também. A maioria desses imóveis são novos, tem menos de 5 anos de idade, e os mais antigos são aqueles monoinquilinos, como é o exemplo do imóvel da C&A e também da sede da Rede Globo, né, que são considerados mais arriscados também. Mas eu sinceramente não acredito que a C&A vá deixar de renovar contrato em algum momento, já que o imóvel ele é extremamente estratégico e vantajoso para a empresa. Apesar dela ter passado por alguns perrengues, até por ter um modelo de negócio que naturalmente é cíclico, né? Lida com varejo. E as ações, inclusive, vêm caindo bastante também. Teve uma perda de margens significativa com o momento inflacionário e a diminuição de vendas, né? Por conta daquela crise de fechamento passada. Mas nessa questão tem melhorado bastante nos últimos balanços, pelo que a gente vem acompanhando aqui. Ultimamente eu tenho ficado de olho nas ações dela porque estão bastante descontadas, né? Caíram bastante aí, mais de 40%. Além da gente aqui também precisar olhar para dentro do fundo e prestar atenção no inquilino. Acho isso importante, né? Olhar para dentro, né? Como diria o Thiago aqui da comunidade de acumuladores, um raio-x dos ativos. Em questão da Globo, como empresa, tá? Não faria sentido ela deixar a SP para ficar apenas no Rio, até porque é uma sede. Apesar de todos saberem da dificuldade da emissora, que vem diminuindo bastante ali o quadro de funcionários e perdendo espectadores também pela nossa amada internet e também serviços de streaming. Então é um imóvel estratégico para a empresa que não é tão ruim assim. Vem diversificando com o digital e isso acaba melhorando as margens e também a receita. Então, é um imóvel extremamente estratégico para a empresa, fora a localidade e também o tamanho, né, de quase 40 mil metros quadrados. Eu não estou puxando o saco da Globo aqui, tá? Eu estou falando em negócios, modelo de negócio. Ao todo, são 10 imóveis, 2 ficam no Rio, o BMA Corporate está com 96% de taxa de ocupação e o BM 336 100%, né, ocupado, e o fundo tem 100% de participação em ambos, tá?
Ou seja, nessa questão não tem nenhuma preocupação. 8 imóveis ficam em SP, o que tem menos taxa de ocupação é o BBS, que eu falei no início, com 80%. O fundo não tem problemas de vacância. Se a gente for comparar com os outros FIIs de lajes corporativas, uma taxa média de ocupação atualizada de 98,9%, acima da média de mercado, nenhuma inadimplência. Agora, algo que vale a atenção, até porque é um FII de tijolo novo, tá? Listado no fim de 2019, mas que adquiriu ótimos imóveis desde o IPO e que precisou se alavancar para poder diversificar o portfólio e ter 100% de participação em 90% dos imóveis e sendo majoritário em 98%. Eu sinceramente não gostei muito da aquisição da sede da Rede Globo, mas foi uma aquisição que segue a estratégia de longo prazo, tá, do fundo, então é algo que é compreensível. Parando para observar agora mais detalhadamente, indo para a alavancagem, a gente pode ver que as obrigações do fundo, que está em 492 milhões, né, o que diminuiu também o patrimônio líquido do fundo. As dívidas de curto prazo, uma foi ali para a aquisição logo no início do Hadcock Lobo, que é CDI mais 2,4%, e a do BM336, né, do Rio, indexado à taxa de juros referencial, taxa de juros real, né, a TR, e é 9,2% de taxa. Ambas com vencimento em 2025. E as outras duas dívidas são do Hadcock Lobo, né, e da sede da Rede Globo. Uma é IPCA mais 5,5% e a outra é IPCA mais 5,9%. Ambas são para 2035, tá? Vencimento em 2035. E quando a gente vai observar a capacidade de gerar receita do fundo versus as obrigações financeiras, dá para ver nitidamente que é bem tranquilo de se pagar. E ainda teve uma multa ali do Vitacora, que eu falei antes, que deu ali em quase R$300 mil, que foi ali a rescisão de contrato atípico. É um fundo que está sendo bem conservador e no resultado acumulado não distribuído, fica claro que ele poderia ter pagado até um pouco mais, mas o fundo está focando bastante na diminuição de dívida, tá? Alavancagem e principalmente para fazer caixa também, além dos provisionamentos. A gestão se preocupa bastante com o macro, né? Isso é importante até porque o setor corporativo ele sofre bastante com a desaceleração e também com a ponderação de investimentos por parte das empresas que expanderiam seus escritórios e até negócios que deixam de surgir pelo momento econômico ruim. A Vinci Partners tem essa característica de olhar bastante, né, o cenário macro para tomar melhores decisões. Às vezes um cotista ele pode não entender o provisionamento e estimativas do fundo em rendimentos, porque o fundo ele teria a capacidade até de distribuir um pouco mais. Porém, essa ponderação é importante até para a saúde financeira do fundo e para a segurança do próprio cotista, né? É como se o fundo ele desse 2 passos à frente do que pode acontecer em possíveis cenários, caso as coisas piorem. Por isso, o fundo ele deixa claro que não é uma promessa de estimativa que siga mais para frente. Pode melhorar, pode continuar ou até pode diminuir, tudo depende do cenário. Agora, se a gente for falar sobre economia, o pico de taxa de juros ele tem dado melhora na inflação, né? Deflação, que não aconteceu apenas por causa da taxa de juros, mas também pela queda recente das commodities. Já falei sobre as expectativas aqui econômicas no canal, né, que são de melhoras para 2023, principalmente aqui no Brasil, mesmo pensando no cenário político. Claro que para alguns países da Europa, como a Itália, né, que tem problemas políticos fora os econômicos, que já vem aí se arrastando há anos, né, países também que estão em guerras, vizinhos nossos que estão bebendo um pouco da fonte do populismo e estão ali com mais de 70% de inflação real de preços, podendo chegar ali a 90% até o fim do ano. Aí eu me refiro à Argentina, sim. Dificilmente isso vai acontecer aqui, mas é importante o fundo levar o cenário macro em consideração para tomar melhores decisões. Como eu falei antes, é uma gestão conservadora. Eu gosto muito da gestora pela capacidade técnica em tomar melhores decisões. Minhas decisões também são assim. Eu me preocupo bastante com o que pode acontecer amanhã e através de estudos e análises a gente consegue se antecipar e até ganhar com isso. Outra coisa que eu preciso mostrar para vocês é o quanto o fundo está descontado em questão de metro quadrado, porque muita gente leva em consideração a alavancagem e o patrimônio líquido para poder saber se ele está descontado ou não.
mesmo sabendo que o que diminui o patrimônio líquido é o endividamento, a alavancagem, né, que tem prazo de vencimento e constantemente é diminuído pelas amortizações. Inclusive o fundo ele se preocupa bastante, né, com isso, como a gente pôde observar na ponderação nas estimativas de rendimentos, mesmo podendo pagar um pouco mais. Para quem pensa em médio, longo prazo, pode ser uma oportunidade de desconto, né? Tirando que os imóveis se valorizam todos os anos e é comum isso não ser contabilizado no patrimônio dos fundos de tijolos. Mas é algo que tende a ser corrigido com o tempo. Até porque não faz sentido nenhum não ser corrigido, afinal são imóveis. E outra coisa, o fundo ele tem um pouco mais de 2% do patrimônio em caixa, o que é uma boa quantia para eventualidades e obrigações. O Vino 11 tem a maior parte, né, dos contratos atípicos, aqueles com a multa mais salgada e prazo mais longo, né, de aviso prévio, são 67%. E os contratos típicos, aqueles mais flexíveis e que podem sofrer correção, é até bom para o fundo isso, tem 33%. Como você pode ver, o imóvel da sede da Rede Globo ele tem um peso bem grande na carteira ainda. E também uma fatia grande da receita do fundo, algo que com o tempo o fundo precisa e deve diversificar mais. A média dos contratos são para mais de 8 anos, né? Contratos indexados à inflação real, né? 87% é IPCA e 13% IGPM, né? Como eu falei antes, são imóveis novos, né? Na maioria com menos de 5 anos. E de todo o portfólio, apenas 2% é participação minoritária. O restante é do controle do Vino Offices. O fundo ganhou mais confiança por parte do mercado e o número de cotistas aumentou e agora são quase 126 mil cotistas. A liquidez média diária passa dos 1,5 milhão. O valor patrimonial por cota atualizado é de R$ 53,88, sendo negociado agora que eu estou gravando a R$ 51,05. O fundo pagou, mesmo com distribuições conservadoras, como a gente pôde observar aqui na estratégia, 9,09% de yield nos últimos 12 meses. Um fundo de lajes corporativas em pico de inflação e no meio de uma desaceleração econômica é um yield que mostra a saúde financeira dos locatários. O selo de inquilino de primeira linha não é à toa, né? Selo com letra L em azul, né? Nos imóveis do portfólio, para ser específico, tá? Olha, se você ficou até aqui, pegou todos esses insights e informações e ainda não deixou o seu joinha como um cafezinho aqui, faz isso porque isso incentiva a gente a criar melhores conteúdos para você. E aí, será que o Vino 11 vale a pena? Deixa a sua opinião sobre ele aí nos comentários e também fala a sua experiência como cotista do fundo para a gente poder bater um papo legal. Lembrando que os inscritos que fazem parte dessa comunidade de acumuladores mais ambiciosa do YouTube têm a preferência nas sugestões e até mudança de dinâmica aqui no canal. Por isso, se inscreva e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos aqui. Outra coisa, eu estou querendo voltar a falar sobre economia e ações, tá? Deixa a sua opinião sobre isso aí também e é importante para mim porque acaba mesclando e expandindo também o canal e acaba agregando mais valor e informação a vocês. Na descrição e no primeiro comentário eu estou deixando a planilha de investimentos que eu uso para o controle dos meus investimentos, com divisão de classe de ativos, preço médio, ganho de capital, dividendos, porcentagem de cada classe de ativo. É importantíssimo manter tudo organizado e é uma planilha que é funcional, interativa e profissional. E assim como ela me ajuda, também pode te ajudar. E falando nisso, a declaração de imposto de renda, que é um saco, acaba ficando mais fácil exatamente pela organização. Para quem paga a DARF, é uma mão na roda. Valeu, um grande abraço e até a próxima.